Olá, bem-vinda à nossa primeira aula de pontos de preenchimento de renda de agulha. Aqui nós vamos fazer essa borda, dei um zoom aqui para ficar melhor a imagem, tá? Nós vamos fazer a borda da nossa mandala com a cianinha curva. Então, nosso primeiro ponto é o ponto cianinha curva. Aqui, olha, eu passei a minha linha na parte de trás do meu cordão, dei um nozinho. A agulha, você pode usar qualquer agulha, pode ser agulha de costura, agulha de bordado, qualquer agulha que você consiga passar o seu fio pelo buraquinho dela, tá? Então, aqui eu estou usando uma agulha de bordado, essas que a gente usa para bordar ponto cruz. Então, eu comprei no armarinho, ela não tem ponta, facilita o nosso trabalho. Não fura a gente, né? Mas pode ser qualquer agulha. Aí, veja só. Feito isso, eu vou passar essa linha por dentro do cordão. Veja que a pontinha da linha eu deixei lá atrás mesmo. Depois eu vou arrematar isso, tá? Veja que eu vou lá do outro lado, lá no cordão azul, e vou pegar bem na alcinha do cordão azul e vou passar a minha linha. Feito isso, agora eu vou começar fazendo um caseadinho. Observe que eu vou passar a minha agulha, olha como eu coloco a agulha. E a linha fica debaixo da agulha. Puxei e fiz meu caseado. Vou fazer o segundo caseado. Olha só como a linha fica debaixo da agulha. Pronto, fiz meu segundo caseado. Feito isso, eu vou colocar aqui, olha, 2 alfinetinhos, que é para dar um espacinho, deixar essa linha esticadinha e facilitar o meu trabalho. Agora a gente vai fazer mais um caseado, olha lá. Olha como a linha fica debaixo da agulha, tá vendo? Fiz um caseadinho. Pronto. Mais um. E agora a gente vem e prende essa linha aqui no próximo nozinho, né? Na próxima ondinha aqui, alcinha aqui do nosso cordão irlandês. Dei um zoom para facilitar o nosso trabalho. Olha só, vou fazer um caseadinho e peguei bem no meio aqui onde tá os nossos alfinetes. Feito isso, aperto o ponto, aí eu venho aqui no comecinho e fecho esse ponto com caseado. Vou lá do outro lado, olha, peguei só uma linha, tá vendo? Lá do outro lado e vou fazer um caseado. Volto aqui no meio e faço outro caseado. Fecho o pontinho certinho e vou lá do outro lado, olha, eu vou pegar, tá vendo? Olha, a segunda alcinha, tá vendo? Na próxima alcinha eu vou prender a minha linha. Então, eu venho aqui, passo a minha agulha e vamos fazer outra cianinha. Então, passou a linha, eu venho aqui no meio, olha, eu peguei, tá vendo que eu peguei 2 linhazinhas? E vou fazer o meu caseado. Volto lá no comecinho, observe a agulha, veja que eu peguei 2 linhas e fiz o caseado novamente. Feito isso, a gente vem aqui no comecinho e vou fazer o caseado. Volto bem aqui no meio, observe com bastante atenção que eu vou pegar 2 linhas, olha só. Tem 3 linhas aqui, eu vou deixar uma para trás, ó, e vou pegar 2 linhas, tá vendo? E vou fazer o meu caseado. Feito isso, agora eu vou prender essa linha aqui na borda, bem na alcinha do meu cordão. Pronto. Vamos continuar então fazendo a nossa cianinha, tá? Então a gente vem aqui no meio, pontinho de cianinha. Ó, pontinho de caseadinho, né? Vem aqui no começo, ó, e vamos fazer outro caseado no começo. Prende o ponto certinho, vai lá do outro lado, olha só, caseadinho. Aí a gente volta aqui no meio e pega 2 linhas, tá? E faz caseado e vai prender essa linha na bordinha azul, bem na alcinha azul. Feito isso, a gente volta fazendo caseado,
tá? Fez aqui no meio, agora vem aqui na lateralzinha, volta na lateral, né? Faz o pontinho. Vem aqui do outro lado, faz um caseado, volta no meio, pega só 2 linhas e caseado, prende na lateral. Gente, é isso, ponto. Veja que eu pulei uma alcinha. O que que acontece? Como essa área é curva, de vez em quando a gente vai ter que pular desse cordão mais de fora, a gente vai ter que pular uma alcinha do cordão para que essa cianinha vá ficando curva, tá? Então, na parte azul, a gente não pula caseado. Desculpa, a gente não pula alcinha. Lá no cordão, a gente não vai pular as alcinhas. Aqui do lado de fora, né, nessa curva mais de fora, de vez em quando, a gente vai pular uma alcinha. Tudo isso para quê? Para que as perninhas da nossa cianinha fique mais juntas na parte de dentro, nessa parte do cordão azul, e um pouquinho mais larga na parte onde está esse cordão mais amarelado, mais douradinho, tá? Para ela ficar curva. E aí, gente, você está perguntando, mas de quanto em quanto que eu pulo? Não tem uma quantidade. Você vai descobrir conforme o material que você estiver usando, tá? A ideia é você perceber que de vez em quando você vai ter que dar um espacinho. Você vai dar um espacinho a mais na região do cordão mais amarelinho, nesse cordão mais de fora. Para que depois, ao você terminar esse trabalho, você tenha uma cianinha curva. Essa é a ideia, tá? Se esses 2 cordões fossem do mesmo tamanho, se fosse reto, por exemplo, se não tivesse uma curva, aí você não pularia alcinha nenhuma. Você ia fazendo alcinha por alcinha dos 2 lados, né? Agora, como eu tenho essa parte curva, eu vou ter que fazer esse aumento, né? Pular essas alcinhas do cordão na parte de fora. Aqui no meu caso, nesse cordão mais amarelado. Tudo bem? Então, gente, o ponto é isso, tá? Você tem que tomar cuidado na hora de fazer. A cianinha, ela é muito simples, extremamente simples, como vocês estão vendo aqui. A única coisa que você tem que tomar cuidado é, se ela é curva, então você vai ter que, de vez em quando, pular alguns pontinhos do cordão para que ela fique curva. É só isso, tá? Outra coisa, aqui eu tô colocando 2 cianinhas, uma de um lado, tá vendo? Essa que eu tô fazendo agora é uma cianinha. E essa que eu vou fazer agora é outra cianinha. Então, eu tenho 2 carreirinhas de cianinhas, tá vendo? Tenho 2 cianinhas aqui. Logo, você pode encontrar esse ponto sendo chamado de cianinhas duplas. Pode ser porque tem 2, tá? E curva porque ela está numa região curva. Esse trabalho, ele poderia, se eu tivesse um espaço maior, eu poderia colocar outra cianinha aqui. Aí ela seria tripla, porque tem 3 cianinhas, entende? Então, é só uma coisa aí que vocês podem encontrar na internet facilmente, às vezes com outro nome, mas é a mesma coisa. Então, continua. Gente, esse ponto é essa simplicidade mesmo, ele não vai mudar, é tranquilo assim. Volto a dizer, aqui eu estou fazendo com restos de linhas, linhas de marcas diferentes. A única coisa que tem em comum é que todas são 100% algodão, né? Só isso. O restante, elas são sobras de linhas e linhas de espessuras diferentes, de marcas diferentes, e por isso que tão colorido, né? Minhas mandalas eu estou fazendo tão coloridas, por esse motivo. Você pode fazer tudo da mesma cor, tá? Você pode fazer tudo da mesma linha, da mesma marca de linha. Você pode fazer monocromático. Você pode, por exemplo, pegar tons verdes e fazendo, ó, tipo, verde mais claro no meio e escurecendo conforme avança, né, para as bordas, ou ao contrário, mais escuro no meio e mais claro conforme avança nas bordas, ou tudo da mesma cor. Então, assim, essa parte de cor das mandalas é muito, mas é muito pessoal. É conforme aquilo que você olha,
que você gosta, qual é a mensagem que você quer passar, qual é o propósito daquela mandala. No meu caso aqui, eu resolvi fazer as mandalas porque, né, como eu falei no começo do trabalho para vocês, eu eu gosto de virar a chave quando eu estou fazendo algo muito tendencialmente para um lado. Então, eu gosto de trazer cor, por exemplo, quando estou passando por alguma coisa assim que está meio difícil, né, um pouco complicado, eu gosto de trazer cores. Cores traz alegria, traz abundância, né, na vida da gente, energia. Então, eu gosto de trazer cores. Aproveitamento de linha, gente, porque quem trabalha com crochê, o que mais sobra é linhas, né? E mandalas, porque primeiro, gente, que mandala é muito fácil de fazer. Segundo, quando a gente está com dificuldade de organizar, né, a mente da gente ou alguma coisa na vida da gente, é muito bom trabalhar com desenhos que tem padrões. Porque assim, parece desorganizado. Tem hora que você olha e parece tudo tão colorido, tão desorganizado, mas que de desorganização não tem nada, né? A mandala ela é extremamente organizada. Quando você vai observar, ela é um padrão que se repete e tem uma organização gostosa de fazer. Traz assim uma calma, né, na hora de desenhar, na hora de você pensar essa mandala. Então é um momento muito único da vida da gente, a construção dessa imagem, dessa estampa, no caso, que a gente vai fazer estampas de mandala. Outra que a mandala ela me favorece em um monte de espacinhos, né? Então, no final desse trabalho, você é como se você tivesse um caderno com um monte de pontos que você vai aprender aqui no curso e ainda você vai ter a peça pronta, porque a mandala ela já é uma peça pronta, né? Você pode pegar a mandala e presentear uma pessoa. Ela pode enquadrar, ela pode usar como, sabe, jogos americanos, ou ela pode fazer o que eu gosto de fazer, que é criar estampas de roupas. Ficam super bonitas. Então ela tem essa versatilidade, né? Por isso que eu reforço a importância de conhecer, né? De aprender a mandala. Veja que aqui eu já fiz a cianinha tudo em volta do círculo e agora a gente vai emendar as duas pontas. Eu venho aqui, olha, vou passar a minha linha bem no meio de uma cianinha e outra e venho aqui embaixo e vou fazer meu caseadinho. Puxo, aí eu venho aqui na lateral e vou fechar o meu caseadinho, olha. Vou puxar o pontinho para ele fechar. Fechei tudinho. Aí eu venho aqui do outro lado, olha. Vou pegar, olha, a parte de baixo. Olha lá. Então, eu peguei a cianinha de baixo e a perninha da cianinha de cima. E vou fazer meu caseadinho. Pronto. Agora, nós vamos fazer o pontinho do meio das duas cianinhas, tá? Então, eu vou pegar aqui, olha, a cianinha de baixo e a linha de cima e vou fechar o meu caseado. Aperto o pontinho, está pronto. Agora, a gente vai pegar essa sobra de linha e vai colocar aqui dentro desse cordão. Então, eu já posso arrematar esse trabalho, né? Ou deixar essa linha aqui fora, olha, do jeito que a gente vai deixar, e arrematar depois que eu terminar toda a mandala e retirá-la do molde. Aí eu venho do lado avesso e arremato as pontas que ficaram para trás. E olha como ficou linda essa borda de cianinha curva.